Opa, pessoal! Já vi que vai fazer a prova do TCE em Minas Gerais e ainda não sabe o que deve estudar em língua portuguesa, não é verdade? É claro que a matéria de língua portuguesa é muito extensa realmente, mas eu tô aqui para dar uma questão da prova de vocês. E sabe por quê? Porque a banca CESP-Sebrasp tradicionalmente cobra o assunto sobre o qual eu vou falar agora em praticamente todas as provas. Então, olha que beleza, hein? Abriu a rede social agora, abriu o YouTube e já se deparou com uma questão ganha da sua prova. Olha que beleza. Bom, então vamos conversar sobre o assunto? Nós vamos falar então sobre a próclise. A próclise. Bom, o que vem a ser próclise? Quem já estuda para concurso público provavelmente já deve conhecer esse tema, esse assunto, não é verdade? Agora, quem está começando a estudar português para concursos agora talvez tenha um pouco de dúvida em relação a esse vocábulo, próclise. Não é uma palavra muito comum de se ver por aí, não é verdade? Bom, nós temos na língua portuguesa os pronomes oblíquos átonos me, te, se, se, tá? O, a, lhe, nos, vos. Todos esses pronomes oblíquos átonos nada mais são do que monossílabas átonas que exercem alguma função sintática na língua portuguesa. Esses pronomes oblíquos átonos podem aparecer antes dos verbos, depois dos verbos ou no meio desses verbos. Quando o pronome oblíquo átono aparece antes, ele é chamado o quê? De um pronome oblíquo átono em posição proclítica. Ou você diz simplesmente que a colocação pronominal presente ali é a próclise, tá? Quando o pronome oblíquo átono vem no meio do verbo, separado por hífens, há ali o que nós chamamos de colocação pronominal de mesóclise. Por outro lado, se eu coloco o pronome oblíquo depois do verbo, ligando-o, né, a esse verbo por meio de um hífen, aí eu vou dizer que há a colocação chamada de ênclise, tá? O que mais cai na prova da banca CESP-Sebrasp? A próclise. Primeiro, porque nós brasileiros somos super proclíticos. A gente fala eu te amo, eu te adoro, eu te pedi, eu me desculpei. A gente já tem o hábito, como usuários da língua portuguesa, de usar o pronome oblíquo antes do verbo, não é verdade? Bom, só que existem casos que não só há uma preferência em se fazer próclise, como há uma obrigatoriedade em relação à colocação desse pronome antes do verbo. E aí vem os casos que nós estudamos para as provas de concursos públicos inerentes o quê? À proibição ou à obrigatoriedade em relação a essa colocação do pronome oblíquo, ou seja, antes do verbo. E aí vem os principais casos que nos obrigam a fazer próclise de acordo com a maioria dos gramáticos da língua portuguesa e de acordo com o entendimento das bancas organizadoras de concurso, principalmente a de vocês, a banca CESP-Sebrasp. Por isso que aqui a questão vai ser ganha. Eu vou mostrar para vocês quais são os principais casos que nos obrigam a fazer a próclise. Vamos pensar aqui? Eu tenho palavras de valor negativo, como, por exemplo, não, nunca, nada, ninguém, nunca, não, nada, ninguém. Todas essas palavras carregam semanticamente uma noção de negatividade. Então, estas palavras de valor negativo vão ser fatores de atração. Então, se alguém diz assim, não me disseram nada. Se eu disser não me disseram nada, vejam que esse me se liga ao verbo disseram, não é verdade? Este me foi obrigado a ficar antes do verbo em posição de próclise, porque o não apareceu. Se o não apareceu e o não é palavra de valor negativo, então significa que aqui eu não poderia colocar o me no meio do verbo e nem depois dele. Eu sou obrigada a colocar antes, tá? Qual é a dúvida que eu costumo ver surgindo
entre os meus alunos. Cris, mas você disse não me disseram nada. E esse nada aí, ele não é uma palavra de valor negativo também? É, só que eu estou estudando os casos de próclise. As palavras atrativas valem para as regras de próclise e não para as regras de mesóclise ou de ênclise, tá? Então, por isso que a palavra negativa, ela traz sempre para trás, nunca para o meio ou para frente, beleza? Então, antes que essa dúvida surja por aí, eu já me antecipo por aqui, tá? Bom, outro tipo de palavra que atrai o pronome oblíquo para antes do verbo é o advérbio ou a palavra denotativa quando não está virgulada, porque de fato, quando o advérbio está deslocado para o meio da oração ou então para o início dela, como aconteceu aqui, a vírgula é mesmo facultativa, você tem a opção de colocar ou não. Se a vírgula não aparecer para quebrar o clima, né? Porque a vírgula, quando aparece, quebra o clima e empurra o pronome oblíquo para frente, aí sim a gente vai considerar que essa palavra que pertence à classe dos advérbios exercerá atração, sedução sobre o pronome oblíquo átono, obrigando-o a ficar antes da forma verbal. Por isso que aqui em depois me conte o babado, eu sou obrigada a colocar o me antes do verbo conte, justamente porque ele foi seduzido, atraído pelo depois, que é um advérbio de tempo, indica tempo posterior, e apareceu aqui sem a presença de vírgula. Portanto, próclise obrigatória, tá? Pronomes relativos, né? Que com valor de o qual, o próprio qual, que pode virar os quais, a qual, as quais, cujo, quem, onde. Todos os pronomes relativos são capazes também de seduzir o pronome oblíquo para antes do verbo. O que mais cai em provas da banca CESP, Sebrasp disparadamente é o que? Com valor de o qual, que é pronome relativo. Então, se eu disser assim, ó, este é o cara que se casou comigo. Este é o cara o qual se casou comigo, que com valor de o qual é um pronome relativo. Pronomes relativos são fatores de atração. Então, este se foi colocado antes do verbo de forma facultativa? Não, de forma obrigatória, tendo em vista que o que o atraiu para antes do verbo, tá? Pronomes relativos, assim como os indefinidos, atraem os pronomes oblíquos para antes do verbo. Quando eu penso em pronomes indefinidos, que são essas palavras que dão ideia de quantidade indeterminada, né? Muitos, alguns, ou então dão ideia de generalização, como todo, tudo, nada, ninguém. Essas palavras também são capazes de exercer força, sedução sobre o pronome oblíquo átono. Então, se eu disser muitos te disseram, este te também fica antes do verbo de forma obrigatória, justamente por ter sido atraído por esse muitos, que indica uma quantidade indeterminada de pessoas, tá? Por fim, as conjunções subordinativas. Cris, onde que eu aprendo essas matérias? Porque eu não me lembro, eu não me recordo disso. Vocês precisam ter uma gramática em casa, tá? Então, na gramática, vocês vão estudar o que é pronome relativo, porque o pronome relativo atrai. Ah, esqueci o que é advérbio. Deixa eu ver aqui, porque advérbio atrai. O que é pronome indefinido? A Cris sugeriu, falou rapidamente ali na aula, mas eu preciso dar uma lidinha naquele conjuntinho de palavras que faz parte deste grupo pronominal, que são, como eu falei, os indefinidos. E as conjunções subordinativas? Onde a gente consegue identificar melhor essas palavras? Na parte de período composto. Então, se você tiver uma gramática em casa, abra na parte de período composto, vá lá no período composto por subordinação, principalmente orações subordinadas adverbiais, porque ali você vai conhecer essas palavras que introduzem orações que dão ideia de tempo, de lugar, de lugar não, perdão, de tempo, de condição, de concessão, de causa, de consequência, tá? Que são valores realmente adverbiais, bem como, né, essas conjunções que introduzem orações subordinadas adverbiais. Então, tá tudo lá, é só dar uma lidinha que vocês conseguem encontrar, tá bom? Bom, dito isso, eu vou mostrar para vocês a conjunção subordinativa que eu mais vejo caindo em provas de concurso, não só na banca CESP Sebrasp, como em qualquer outra prova de concurso público, viu, gente? O quando, que é uma conjunção, o quê?
temporal, introduz orações que indicam o tempo em que algum processo aconteceu. Então, se a pessoa está o quê? Está há muito tempo sem me ver. E aí eu digo, ai meu Deus, eu também estou muito tempo sem ver aquela pessoa, mas quando o vi, alegrei-me. Então vejam que aqui o quando introduziu essa oração que dá a ideia de tempo, né? Em que momento eu me alegrei? No momento em que eu o vi. Então o quando é uma conjunção subordinativa, temporal, tá? Esse quando atraiu esse o para antes do verbo. Por isso aqui também a próclise é obrigatória, tá? Cris do céu, como que eu faço para decorar isso? Eu escrevo nariz com Z. Cris do céu, você tá doida, nariz com Z? Mas aqui eu consigo puxar o N das negativas, o A dos advérbios, o R dos pronomes relativos, o I dos pronomes indefinidos, e aí a gente pensa, opa, não é Z, é S, né? Nariz com S, nariz com Z, como é que funciona isso aqui? Eu vou pegar a letra S, tá? Para colocar aqui dentro das conjunções subordinativas para ficar mais fácil eu decorar. Então, nariz com Z tá certo, né, gente? O nariz com S é que infringe as regras gramaticais. Mas a gente brinca com esse nariz com S aqui, ó, só para puxar o S das subordinativas. Imagina a cara da professora portuguesa, meu Deus, ele escreveu nariz com S, socorro, né? Mas aí vale a brincadeira justamente porque quando é um caso atípico, diferente, incomum, a gente presta mais atenção nele e para fins de decoreba, memorização para concurso público, funciona muito bem, tá? Então, N de negativas, A de advérbios, R de relativos, IN de indefinidos e S, como assim, nariz com S, de subordinativas, que são as conjunções que vocês estudam, como eu falei, na parte período composto. Peguei duas questões para mostrar para vocês, olhem que legal. No trecho é verdade que não se poderia contar com ela para nada. O uso da próclise justifica-se pela presença da palavra negativa não. Bom, o se aparece aqui antes do verbo poderia. O não está aqui presente. Quando não aparece e não há uma outra justificativa, né, para uma possível ênclise, né, que é o que a gente estuda numa aula completa de colocação pronominal, a gente é obrigado mesmo a fazer a próclise. E é isso que justifica realmente, né, a posição desse pronome oblíquo aqui em relação ao verbo. Então, está certo, porque na banca CESP-CEBRASP, nas questões de certo e errado, a gente simplesmente tem que ler o que a banca afirmou para dizer se está certo ou errado. Então, aqui a gente já ganhou a questão, só com essa pequena aula. Vamos provar que isso cai mesmo? Só nesse ano aí, né? Tem mais tempo, 2020, mas vocês podem encontrar isso em qualquer outra questão. Eu já peguei essa aqui porque já estava na mão aqui no meu material de aula. Mas é para demonstrar para vocês realmente o jeitinho que a banca cobra para vocês já irem se preparando por aí. A próclise observada a próclise observada em se pode percorrer e se precisa, no segundo período do segundo parágrafo do texto, é opcional, de modo que o emprego da ênclise, né, que é a colocação do pronome oblíquo depois do verbo, nesses dois casos também seria correto. Pode-se percorrer e precisa-se. Bom, em vez de vocês terem que ler o texto da prova para identificar esse parágrafo aqui, né, que foi colocado pela banca no enunciado, eu já trouxe o contexto necessário para resolver a questão, tá? Se as pessoas fossem instadas a explicar o que entendiam por espaço e tempo, poderiam ter dito que espaço é o que se pode percorrer, né? É o primeiro que a gente tem que observar. Em certo tempo, e que tempo é o que se precisa para percorrer, tá? Então, vamos lá. Quando eu vejo que este que aparece depois do o, eu já fico desconfiada que esse que é um pronome relativo. Vamos ver se é isso mesmo? Se as pessoas fossem instadas a explicar o que entendiam por espaço e tempo, poderiam ter dito que espaço é
aquilo que se pode percorrer. Toda vez que esse o aparece antes do que e esse o pode ser substituído por aquilo, nós dizemos que ele é um pronome demonstrativo. E se ele é um pronome demonstrativo, este que vier à sua frente será considerado um pronome relativo. Tem até uma música da Cirandinha para isso, gente. É assim, ó. O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo, se do que vier seguido este que é relativo. Eu sei que minha voz é horrível, mas eu preciso que vocês aprendam, porque a questão anterior foi mais tranquila, a gente achou não com certa facilidade, essa já tem um nívelzinho de dificuldade maior, porque ela quer que você identifique este que aparece depois do o, que é um pronome demonstrativo. Como que eu sei que esse que aí é pronome relativo, se eu não consigo substituí-lo por qual? Eu vou usar a técnica da Cris de tentar substituir o o por aquilo, porque se do que vier seguido, este que é relativo. O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo, se do que vier seguido, este que é relativo. Bom, vamos ver se é isso mesmo? Então, de novo, se as pessoas fossem instadas a explicar o que entendiam por espaço e tempo, poderiam ter dito que espaço é aquilo que se pode percorrer. Ótimo! Este que é mesmo um pronome relativo, então se o se aparece antes do pode aqui, e eu sei que o pronome relativo é fator de atração, significa que esse se tem que ficar antes do verbo, ele não pode ser colocado em posição enclítica, como foi sugerido na questão. Então, só por saber isso, eu já diria que a afirmação está errada, tá? Vamos ver a outra? Se as pessoas fossem instadas a explicar o que entendiam por espaço e tempo, poderiam ter dito que espaço é o que se pode percorrer em certo tempo e que tempo é o que se precisa para percorrê-lo. O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo, se do que vier seguido este que é relativo. Vamos ver se é isso mesmo? Ter dito que espaço é aquilo que se pode percorrer em certo tempo e que tempo é aquilo que se precisa para percorrê-lo. Opa! Então, o o pode ser trocado por aquilo, então este que é mesmo relatinho é ótimo, né, gente? Pelo amor de Deus. É relativo, como da musiquinha que eu cantei para vocês. E o pronome relativo? Atrai pronome oblíquo? Atrai, me obriga a fazer a próclise. Então, olhando para cá, eu sei que eu não teria a opção de colocar o pronome oblíquo aqui em posição eclíptica. Eu sou obrigada a fazer com que ele ocupe a posição anterior ao verbo, ou seja, a próclise aqui é obrigatória, ela não é opcional, como foi afirmado pela questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, porque, como eu falei, a chance disso aqui estar na sua prova é realmente muito grande. Depois vocês me contem aqui nos comentários. Ó, beijo para vocês!